Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com o diretor de Planejamento e Relações com Investidores da Aeris, Bruno Lolli. A Aeris é uma das principais fornecedoras de equipamentos para geração de energia na fonte eólica no país e atua principalmente na fabricação de pás que ficam acopladas ao gerador. Tudo bem, Bruno? Obrigado pela participação. Oi, William, tudo bem e você? Tudo bem. Bom, já faz algum tempo, né, que a Aeris tem sinalizado o interesse em construir uma nova fábrica de pás no mercado norte-americano, né? E tendo em vista aí essa recente aprovação pelo Congresso nos Estados Unidos do pacote climático, né, do Biden, como que fica esse investimento, né? Qual estágio isso está? Bom, William, a gente sempre avalia, né, as oportunidades de expansão, né, inclusive expansão internacional. Das últimas evoluções que a gente teve no plano climático e nas conversas com os nossos clientes, o que a gente faz é sempre colocar na balança os prós e contras desse movimento. Né, o que eu quero dizer com isso? Faz sentido a gente instalar uma planta nova nos Estados Unidos ou faz sentido a gente adicionar mais capacidade e continuar fornecendo via Brasil? Quando a gente olha o mercado americano hoje e os detalhes, né, dessas novas regras do plano climático, a gente entende que os benefícios, né, associados tanto aos benefícios fiscais de fabricação local nos Estados Unidos e os benefícios logísticos, eles tendem a ser menores do que os ganhos que a gente tem em diluição de custo e, inclusive, com custo de mão de obra, né, brasileiro melhor do que os dos Estados Unidos. Mas acho que um ponto mais relevante até do que tudo isso é que manter a fabricação centralizada no Brasil permite que a gente aproveite a cultura da empresa, então a gente consegue compartilhar as lições aprendidas, consegue ter um processo fabril muito menos arriscado do ponto de vista de curva de aprendizado. Então, se a decisão fosse tomada hoje, conjunto com os clientes, seria de expandir mais ainda a capacidade no Brasil para atender esse novo boom de demanda que a gente espera para o mercado norte-americano. Bom, então a tendência é que haja uma expansão de capacidade no Brasil hoje, não Correto. a fábrica lá fora. Correto, esse seria o plano A hoje, caso nada diferente aconteça. Tá? E tem um prazo para isso acontecer? Como que tá? Depende bastante da evolução das vendas dos nossos clientes, né? Então, primeiro a gente tem um plano climático aprovado, os fabricantes, os fornecedores de energia, né, os parques eólicos, os empreendedores começam a se movimentar para a gente ter incremento de capacidade instalada de aerogeradores. Os nossos clientes começam a receber pedidos e aí, neste momento, os nossos clientes acessam a base de fornecedores de pás, incluindo a Aeris, e aí a gente deve entrar nessas negociações. Então, isso costuma levar alguns meses, né, entre o start do processo, né, entre o início do processo em relação à criação de demanda incremental, até essa demanda chegar via aumento de contrato para o lado da Aeris. Acho que um ponto também positivo sobre esse movimento potencial dos Estados Unidos é que os aerogeradores mais competitivos para as condições de vento nos Estados Unidos são aqueles que usam pás dos modelos que atualmente a Aeris produz. Então, a gente produz pás hoje para 4 clientes, né? São 6 modelos de pás que a gente estava produzindo no fechamento do segundo trimestre, e esses modelos de pás são adequados ao mercado norte-americano e tendem a ser os principais produtos para capturar esse aumento de volume que vai acontecer por lá. Certo. Bom, em relação ao resto do mundo, né, nós já vínhamos observando, não é de hoje, né, a crescente demanda por renováveis, né, por conta da transição energética, é algo que era bastante discutido principalmente na Europa, e agora com a preocupação na Europa por segurança energética, como que fica? Pode gerar mais demanda para eólica? Com certeza, William. Acho que a gente tem que ser bem transparente nesse ponto, tá? No curtíssimo prazo, o que a Europa, a União Europeia, de uma forma geral, precisa é resolver o problema sempre do próximo inverno. E isso não vai ser resolvido pelas renováveis. Então, o próximo inverno, de fato, vai ser queima de combustível fóssil, né? Seja gás, seja carvão, seja petróleo, mas é impossível da Europa conseguir crescer instalação de renováveis rápido o suficiente para resolver o próximo período. Mas quando a gente olha para frente, né, quando a gente olha num período que começa no curto prazo, lógico, mas se estende por vários anos, o que a Europa precisa, a União Europeia precisa, é de segurança energética. Então, ela tem que ser menos dependente de fontes de combustível que não estão localizadas na União Europeia.
E a energia renovável permite isso, né? Principalmente a eólica. Então, a eólica continua sendo uma das mais competitivas fontes de energia renovável no mundo. Alemanha e França, principalmente, já estão se movimentando para criar demanda adicional. E aí, uma vez criada a demanda adicional, a gente entende que, para o lado da oferta, faz sentido a Aeris, né, e todas as empresas da cadeia de valor estarem preparadas para esse crescimento de volume na Europa. Mas isso deve acontecer começando hoje ao longo da década, para que a gente chegue lá em 2030 e veja uma Europa menos dependente desses riscos geopolíticos e risco de fornecimento de combustíveis de outras regiões. Legal. Vocês esperam um aumento de demanda também para Aeris nesse contexto? Sim, William, os clientes, quando a gente olha para a base de clientes da Aeris, né, os clientes que a gente atende, eles representam a grande maioria dos aerogeradores instalados no mundo ocidental, né? A gente sempre segrega o mercado entre China e todo o resto do mundo fora da China. Nessa região que a gente trata como mercado-alvo, tem uma concentração muito grande de produtos e de clientes, e a Aeris atende todos os clientes mais relevantes para esse mercado. Então, é natural que quando a gente tenha crescimento acelerado de demanda, qualquer que seja a região, a Aeris seja uma das empresas cotadas para fazer, mesmo que parcialmente, né, esse fornecimento de paz. Legal. Bom, falando um pouco do mercado brasileiro, né? Por aqui nós temos visto o debate de eólica offshore ganhar corpo, né? Como que vocês estão observando isso? Vocês pretendem atuar nesse mercado? Enfim, como vocês estão se preparando? Perfeito, William. O mercado offshore no Brasil, a gente começou a ver um movimento muito importante, né, com volumes gigantescos de projetos sendo desenhados e submetendo, né, esses projetos sendo submetidos ao pedido de licença ambiental e todo o trâmite, né, regulatório para que eles sejam instalados. A gente acredita que esse mercado vai acontecer mais cedo do que mais tarde. Então, a gente originalmente estava projetando volumes offshore mais concentrados no final da década. O que a gente está vendo é uma aceleração grande nesse movimento, no âmbito regulatório e também no âmbito comercial. A Aeris ela já está preparada, então todos os ativos, todos os investimentos que a gente fez a partir de 2020, né, em expansão da capacidade produtiva, já são para prédios adequados à produção de pás para geradores offshore. Então, os prédios já têm altura, largura, capacidade de carga de ponte rolante, de piso, suficientes para as pás offshore, e qualquer expansão incremental que a gente venha fazer na planta atual também vai ser adequada ao offshore. Os clientes são os mesmos, os materiais são os mesmos, os conceitos de design de produto também são os mesmos. O que muda do offshore para o onshore, no nosso caso, é que os produtos são maiores. Então, aumenta um pouco o desafio logístico. Quando a gente desenhou a fábrica para fazer as expansões a partir de 2020, a gente já considerou transporte, né, tanto a movimentação dentro da fábrica quanto o transporte até o porto, de pás de 120 metros. Então, a companhia já vem se preparando e já está capaz de receber esses produtos. E o processo de negociação com os clientes, né, que eu coloquei anteriormente, ele não acontece ao mesmo tempo que a demanda surge. Então, primeiro a gente tem um movimento comercial entre os geradores de energia e os nossos clientes, e uma vez firmados alguns contratos, os nossos clientes acessam a base de fornecedores dos grandes componentes. Legal. Quando a gente fala de eólica offshore, por exemplo, a gente vê também na América Latina um movimento, né, não só no Brasil. Vocês pretendem atender esse mercado também? Quando a gente olha a América Latina como um todo, William, acho que a capacidade individual de cada país de instalação de aerogeradores, ela não justifica a instalação de indústria local. Então, é muito provável que quase que a totalidade da demanda para a América Latina seja atendida com equipamentos exportados, né, importados de outros países. E o Brasil, ele é um dos grandes fornecedores disso. Então, a gente, sim, espera ter bastante representatividade nas instalações na América Latina ex-Brasil. Legal. Bom, falando também de expansão da eólica no Brasil, como você avalia a evolução desse mercado, né? Isso incluindo também onshore? Há algumas previsões de que a fonte saia dos atuais 22 gigawatts para 37 gigawatts de capacidade instalada até 2026. Vocês já sentem esse crescimento também na carteira de pedidos? Olha, eu diria até que essas projeções são razoavelmente conservadoras, tá? De sair de 22 para 37, a gente está falando de 15 gigawatts de incremento de potência.
O que a gente tem de pedido em carteira hoje, né, então, aquilo que a Aeris já dedicou de capacidade, contratualmente falando, aos seus clientes, é de 13,6 gigawatts no final do segundo trimestre desse ano. E a grande maioria desse volume está dedicado ao mercado brasileiro, né? Então, são as máquinas que hoje a gente vê sendo instaladas no Brasil. Então, ao longo dessa segunda metade de 2022, 23 e 24, a gente está praticamente tomado em termos de produção, com uma concentração grande de entregas para o Brasil. A gente já deve entregar algo em torno disso, tá? Entre 12 e 13 gigawatts de entrega aí nesses 2 anos e meio que eu comentei. Então, chegar em 2026 com 37 gigawatts instalado, eu vejo até como um cenário razoavelmente conservador. Tá? A gente planeja produzir um volume até maior que isso só para o mercado nacional. E acho que é importante também destacar para o público nosso, né, que as pás que a gente produz, elas não são carimbadas, elas não têm destino fixo quando a gente assina o contrato. Então, o destino das pás é definido pelo cliente ao longo da execução do contrato de fabricação. A gente sabe, pelas vendas que já aconteceram e pelas projeções que a gente enxerga, que o Brasil deve representar grande parte das entregas da Aeris nos próximos 2 anos, né? Mas isso o cliente pode optar por outros destinos. Que nem eu comentei anteriormente, né? Esses produtos que a gente faz são os mais adequados para o mercado norte-americano também. Então, é muito provável que ao longo dos próximos períodos a gente consiga incrementos nos contratos atuais, com mais linhas dos mesmos modelos de pá, para que a gente possa continuar atendendo o mercado brasileiro para essa demanda crescente, ao mesmo tempo que a gente passa a ter maior representatividade aí nas exportações. Entendi. Bom, você tinha mencionado sobre aumento de capacidade no Brasil para atender essa demanda norte-americana. E a gente vê também uma demanda aquecida internamente, e até outros fatores que podem gerar demanda. Como que se daria esse investimento em nova capacidade? O que tem no radar de vocês? A gente acha pouco provável expansão incremental em 2023, William. A gente tem capacidade total hoje de instalação de 18 a 20 linhas de produção, de pás em torno de 80 metros de comprimento. A gente encerrou o segundo TRI com 18 linhas instaladas. A projeção é que a gente conclua o ano com algo em torno de 15 linhas instaladas. Então, isso cria capacidade incremental de 3 novas linhas sem a necessidade de investimento. Então, a gente passa a ter, em 2023, posições disponíveis para a instalação de novas linhas. Muito provavelmente, elas serão ocupadas pelos atuais clientes nos atuais modelos de pá. A partir de 24, a gente enxerga, sim, até com crescimento de demanda para fora, né, para Estados Unidos e, eventualmente, Europa, a gente enxerga, sim, possibilidade maior da gente ter que fazer expansão de capacidade produtiva para atender esse incremento de demanda, tanto no Brasil quanto para exportação. Entendi. Bom, uma das questões que tem sido bastante faladas quando a gente conversa com empresas na área de infraestrutura e principalmente com fornecedores de equipamentos, né, é a questão da alta de custo das commodities, elevação do dólar, etc. Como que isso tem afetado a Aeris? Olhando as condições contratuais que a gente tem com todos os clientes, William, os contratos são elaborados de forma que os riscos de variação de custo de materiais diretos sejam absorvidos pelos clientes. Tá? Então, a Aeris ela tem a capacidade de repassar essa inflação global que a gente está vendo na maior parte dos insumos, inclusive variações de custos logísticos, né? Logística marítima aumentou mais de 5 vezes em relação ao início de 2020, por exemplo. Isso a gente também repassa. Variações tributárias, então se o imposto de importação de algum insumo importado variar, a gente repassa isso integralmente para o cliente, seja para cima ou seja para baixo, incluindo variação cambial, né? Então o dólar saiu lá em pré-pandemia de patamares entre 3 e 4 reais para mais de 5 reais. Então os preços de venda das pás também são ajustados conforme essa variação. Então, de certa forma, a companhia se protege, né? Protege a capacidade de gerar resultado operacional para esses efeitos que não são controlados pela companhia, né? Então, a maior parte dos riscos que a gente assume estão relacionados aos riscos internos operacionais de execução dos contratos que a gente tem com os clientes. Certo. E em relação à alta de juros, né, que nós temos visto nos últimos meses, e até a própria situação econômica do país, como que isso afeta o negócio de vocês? Não, excelente ponto, William. A despeito do fato da gente repassar todo o aumento de custo para os clientes,
tem uma componente relevante de capital de giro que é absorvida pela Aeris. Então, num ambiente onde a gente tem mais custo de materiais, a gente tem o real depreciado, os nossos estoques, os nossos recebíveis, eles carregam uma componente associada a isso grande. Então, a gente está passando 2022, né, com uma posição de necessidade de capital de giro razoavelmente elevada, né, tanto por fatores operacionais quanto por fatores externos, né, o tempo de trânsito de matéria-prima marítima tem aumentado, né, continua em patamares elevados desde o do início da pandemia. Então, isso faz com que a gente tenha despesas financeiras relevantes num ambiente de juros alto. Então, para o volume atual de produção que a gente tem, né, para o volume que a gente entregou no primeiro semestre de 2022 e para a necessidade de capital de giro que a Aeris apresenta, os resultados financeiros, né, as despesas financeiras líquidas, elas praticamente consomem todo o resultado da operação. A parte boa é que muitas linhas no primeiro semestre estavam com status de não maduras, elas vêm amadurecendo ao longo do ano, os volumes do segundo semestre de produção são bem maiores, então a gente passa a gerar um resultado operacional que supera as despesas financeiras líquidas. Mas, de uma forma geral, né, quanto maior a taxa de juros, maior é o desafio que a gente tem para conseguir manter uma operação que é demandante de capital de giro, né, gerando valor, criando riqueza para os acionistas. Certo. E o ponto ótimo desse amadurecimento de linhas chegaria quando? No final desse ano? No quarto trimestre desse ano, a gente tem a conclusão do processo de amadurecimento das linhas. Então, no quarto trimestre, a gente já tem um volume bem maior do que a média do ano. E este volume do quarto TRI é o que a Aeris projeta para executar como volume médio trimestral em 2023 e 2024. Então, a gente sai dessa fase de amadurecimento de linhas, que naturalmente gera resultados e margens piores, para um período mais tranquilo, vamos dizer assim, que a companhia desfruta dos investimentos que foram feitos tanto na expansão e também do investimento que é feito no aprendizado para desenvolver e fabricar um novo produto. Certo. Bom, o Energia em Debate de hoje está terminando, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez você que nos assistiu até aqui e também a sua participação, Bruno. Obrigado. Eu que agradeço, William, muito obrigado. Obrigado a todo o seu público e fico à disposição para novos eventos como esse. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui e até o próximo programa.